Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 1. Conhecer-se não é uma tarefa simples. É alcançada ao aceitar a verdade, bem como ao praticar e experimentar as palavras de Deus. E o autoconhecimento verdadeiro só pode ser alcançado ao aceitar o julgamento e o castigo de Deus. Aqueles que não experimentaram julgamento e castigo conseguem, no máximo, admitir os erros que cometeram e as coisas que fizeram errado. Para eles, será muito difícil ver claramente a sua natureza essência. Porque foi que, mesmo que parassem de cometer certos pecados e mudassem seu comportamento para melhor, os crentes na Era da Graça nunca alcançaram uma transformação de seus caracteres de vida. Porque, embora acreditassem em Deus, eles resistiram a Ele e até o traíram. É difícil para a humanidade corrupta reconhecer a fonte desse problema. Porque todas as pessoas têm caracteres satânicos. Porque Satanás corrompeu a humanidade e as pessoas aceitaram as mentiras e filosofias dele. Foi isso que deu origem a caracteres corruptos. E foi assim que o caráter de Satanás se tornou a fonte da resistência do homem a Deus. Para as pessoas, reconhecer isso é o mais difícil. Deus está fazendo sua obra de julgamento nos últimos dias, para salvar a humanidade da influência de Satanás e para resolver a fonte do pecado e da resistência da humanidade a Deus. Satanás corrompeu a humanidade por milhares de anos e sua natureza se enraizou no coração do homem. Portanto, nenhum tipo de caráter corrupto pode ser resolvido e abandonado com apenas uma ou duas tentativas de autorreflexão e autoconhecimento. Caracteres corruptos se manifestam constante e repetidamente. Por isso, as pessoas precisam aceitar a verdade e travar uma longa batalha com seus caracteres satânicos até derrotar Satanás. Só então elas podem se livrar totalmente de seus caracteres corruptos. Assim, as pessoas precisam orar incessantemente a Deus, buscar a verdade, refletir sobre si mesmas, conhecer a si mesmas e praticar a verdade, até que a corrupção não se manifeste mais nelas. Seu caráter de vida mude e elas alcancem submissão a Deus. Só então elas ganharão a aprovação de Deus. Os resultados de cada batalha podem não ser imediatamente evidentes, e você ainda pode revelar caracteres corruptos depois. Você pode se sentir um pouco negativo e desencorajado, mas não disposto a desistir, e ainda pode continuar se esforçando, respeitando Deus e confiando nele. Se perseverar desse jeito por 2 ou 3 anos, você realmente será capaz de colocar a verdade em prática, e haverá paz e alegria em seu coração. Então você verá claramente que cada fracasso, cada esforço e cada ganho que fez foram um bom sinal de que você estava avançando em direção a uma transformação de seu caráter e conseguindo que Deus mudasse de opinião a seu respeito. Embora cada mudança seja imperceptível para a consciência humana, a transformação de caráter que vem com cada passo não pode ser alcançada com nenhuma outra ação ou coisa.
Essa é a senda que é preciso trilhar para mudar seu caráter e entrar na vida. É assim que a busca da mudança de caráter precisa ser praticada. É claro, as pessoas deveriam ter um entendimento correto de como acontece a mudança de caráter. Não é uma mudança repentina e impactante, que surpreende e deleita como imaginam. Não é assim que acontece. É uma questão de mudar inconsciente e lentamente, aos poucos. Quando forem capazes de colocar a verdade em prática, elas verão os frutos de seu trabalho. Quando olhar para trás, após trilhar essa senda por 3, 5 ou 10 anos, você se surpreenderá ao ver que seu caráter mudou em grande medida nesses 10 anos, que você é totalmente diferente. É possível que seu temperamento e personalidade não tenham mudado, ou que seu estilo de vida e tudo mais não tenham mudado, mas os caracteres, estados e comportamentos que você manifesta serão totalmente diferentes, como se você realmente tivesse se tornado uma pessoa diferente. Porque tal mudança ocorrerá? Porque nesses 10 anos, você terá sido julgado e castigado, podado e tratado, testado e refinado muitas vezes pelas palavras de Deus, e você terá entendido muitas verdades. Isso começará com uma mudança em suas opiniões sobre as coisas, com uma mudança em sua perspectiva sobre a vida e seus valores, as quais serão acompanhadas por uma mudança em seu caráter de vida, uma mudança no fundamento no qual você confia para sobreviver. E quando essas mudanças ocorrerem, aos poucos você se tornará outra pessoa, uma pessoa nova. Embora seu temperamento, personalidade, estilo de vida e até sua fala e conduta possam permanecer inalterados, você terá transformado seu caráter de vida, e só isso já é uma mudança fundamental e essencial. Quais são os sinais de uma mudança de caráter? Como ela se manifesta especificamente? Ela começa com uma mudança nas opiniões da pessoa sobre as coisas. É quando as opiniões diversas sobre as coisas dos incrédulos que uma pessoa abriga mudam à medida que ela ganha um entendimento da verdade, e essas opiniões se aproximam da verdade das palavras de Deus. Esse é o primeiro estágio da mudança de caráter. Além disso, as pessoas podem se concentrar em praticar a verdade por meio de autorreflexão e autoconhecimento, refletindo sobre os vários motivos, intenções, pensamentos e ideias, noções, pontos de vista e atitudes que surgem dentro delas. Elas podem identificar seus problemas e começar a sentir remorso por eles. Então, podem renunciar à carne e colocar a verdade em prática. E, conforme o fazem, elas passarão a apreciar ainda mais as palavras de Deus e a verdade, e a reconhecer que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Elas se tornarão mais dispostas a seguir a Cristo e a se submeter a Ele, e sentirão que Deus expressa verdades para expor, julgar e castigar o homem, e para mudar os caracteres corruptos das pessoas, e que, ao fazer isso, Deus salva e aperfeiçoa o homem de uma forma verdadeiramente prática. Sentirão que, sem o julgamento e o castigo de Deus, e sem a provisão e orientação de suas palavras, as pessoas não teriam como alcançar salvação, nem conseguiriam colher tais recompensas.
começarão a amar as palavras de Deus e sentirão que dependem delas em sua vida real, que precisam que suas palavras provejam para elas, guiem-nas e abram o caminho para elas. Seu coração se encherá de paz e quando algo acometê-las, inconscientemente elas buscarão as palavras de Deus, para que lhes sirvam como seu fundamento, e procurarão os princípios e a senda da prática nelas. Esse é um resultado alcançado por meio do autoconhecimento. E existe outro. As pessoas não tratarão mais suas manifestações de caracteres corruptos com uma atitude de intransigência, como faziam antes. Em vez disso, serão capazes de aquietar seu coração e de ouvir as palavras de Deus com uma atitude de honestidade, e serão capazes de aceitar a verdade e as coisas positivas. Isso significa que, quando manifestarem um caráter corrupto, elas não serão mais como eram antes, intransigentes, difíceis de domar, agressivas demais, arrogantes, insolentes e cruéis. Em vez disso, elas refletirão proativamente sobre si mesmas e ganharão conhecimento de seus problemas reais. Podem não saber qual é a essência de seu caráter corrupto, mas serão capazes de se aquietar, orar a Deus e buscar a verdade, e depois disso, elas admitirão seus problemas e seu caráter corrupto e se arrependerão diante de Deus e resolverão se comportar de modo diferente no futuro. Isso é totalmente uma atitude de submissão. Desse jeito, elas ganharão um coração de submissão a Deus. Não importa o que Deus diga, não importa o que Ele exija delas, não importa que obra Ele faça, nem que ambientes Ele arranje para elas. Será fácil para as pessoas se submeter a isso. Seus caracteres corruptos não representarão um obstáculo tão grande para elas. Elas os resolverão e superarão com facilidade. A essa altura, colocar a verdade em prática não exigirá esforço delas, e elas serão capazes de alcançar submissão a Deus. Esses são os sinais de mudança de caráter. Quando alguém consegue colocar a verdade em prática e se submeter verdadeiramente a Deus, é justo dizer que seu caráter de vida já passou por uma mudança real, uma mudança que é alcançada totalmente por meio da busca da verdade. E todos os comportamentos que surgem nas pessoas durante esse processo, sejam eles comportamentos positivos ou negatividade e fraqueza normais, são indispensáveis e inexoráveis. Já que há comportamentos positivos, é preciso haver também comportamentos de negatividade e fraqueza. Mas negatividade e fraqueza são temporárias. Uma vez que uma pessoa possua certa estatura, ela terá cada vez menos estados negativos e fracos, e cada vez mais comportamentos positivos e entrada, e suas ações serão cada vez mais baseadas em princípios. Tal pessoa é aquela que obedece a Deus e cujo caráter de vida mudou após a limpeza de seus caracteres corruptos. Pode-se dizer que esses são os resultados que os buscadores da verdade alcançam ao experimentar o julgamento e o castigo das palavras de Deus, e ao ser podados e tratados, testados e refinados repetidamente. Já que agora todas as pessoas ouviram e entenderam os processos normais e específicos de buscar a verdade,
elas não deveriam mais inventar justificativas nem desculpas diferentes para explicar porque estão fartas da verdade, ou resistem a ela, ou não a buscam. Tendo entendido essas verdades e reconhecido claramente esse problema, você tem agora discernimento das justificativas e desculpas que as pessoas apresentam por não buscar a verdade? Se uma pessoa mais velha diz: "Sou velha. Não tenho o impulso nem o entusiasmo de uma pessoa jovem. Com a idade, perco a agressividade e a ambição da juventude, e não fico arrogante mais." Então, você afirmar que eu sou arrogante é um absurdo. Eu não sou. Ela está correta? É óbvio que não. Todos vocês têm discernimento de tais palavras agora. Vocês seriam capazes de revelar essa pessoa e dizer: "Embora seja velha, você ainda tem um caráter arrogante. Você tem sido arrogante a vida toda, sem nunca resolver isso. Você quer continuar sendo arrogante?" Algumas pessoas mais jovens dizem: "Sou tão jovem, não experimentei as partes caóticas da sociedade, nem sofri, nem me deixei levar em grupos diferentes. Não tenho as experiências das pessoas que conheceram o mundo. E, sobretudo, é claro, não sou tão escorregadia nem tão traiçoeira quanto essas raposas velhas. Como jovem, é normal que eu tenha um caráter um pouco arrogante. Pelo menos, não sou tão calculista, enganosa e maligna como uma pessoa velha. É apropriado dizer isso. Toda pessoa tem um caráter corrupto. Isso nada tem a ver com idade ou gênero. Você tem o que os outros têm, e eles têm o que você tem. Não existe necessidade de qualquer um apontar o dedo. É claro, não basta simplesmente admitir que todos têm um caráter corrupto. Já que admitiu que tem um caráter corrupto, você precisa buscar a verdade para resolvê-lo. Você só terá alcançado seu objetivo quando tiver ganhado a verdade e seu caráter tiver mudado. No fim das contas, resolver um caráter corrupto depende de você aceitar a verdade, abrir mão de suas justificativas e desculpas e ser capaz de encarar corretamente seu caráter corrupto. Você não deve evitá-lo ou se esquivar dele com desculpas e certamente não deve rejeitá-lo. É fácil alcançar essas coisas. Qual é a coisa mais difícil de fazer? Consigo pensar em algo. Há pessoas que dizem: "Diga que eu busco a verdade ou não. Diga que eu não amo a verdade ou que estou farto dela. Revele que eu tenho qualquer caráter corrupto. Eu simplesmente ignorarei você. Eu faço qualquer coisa que a casa de Deus pede de mim, ou qualquer trabalho que precisa ser feito. Eu ouço durante os sermões e as reuniões. Acompanho a leitura quando todos comem e bebem das palavras de Deus. Fico sentado e assisto a vídeos de testemunhos experienciais com vocês. E como quando vocês comem. Sigo vocês à risca. Quem dentre vocês poderia dizer que eu não busco a verdade? É assim que eu acredito. Portanto, vocês podem fazer ou dizer o que quiserem. Eu não ligo." Esse tipo de pessoa apresenta a fachada de não apresentar desculpas ou justificativas, mas também não tem a intenção de buscar a verdade. É como se a obra de salvação de Deus nada tivesse a ver com ela.
como se ela não precisasse dessa obra. Pessoas desse tipo não dizem explicitamente: minha humanidade é boa. Eu realmente acredito em Deus. Estou disposta a renunciar a coisas. Sou capaz de sofrer e de pagar um preço. Preciso aceitar o julgamento e o castigo de Deus além de tudo isso? Elas não dizem isso explicitamente. Elas não têm uma atitude clara em relação à verdade e não condenam a obra de Deus externamente. No entanto, como Deus trata tais pessoas? Se elas não buscam a verdade, se são indiferentes em relação às palavras de Deus e as ignoram, a atitude de Deus em relação a elas é muito clara. É como diz aquele versículo na Bíblia: assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não as quer, e isso significa encrenca. Existem pessoas desse tipo na igreja? Sim. Como, então, elas deveriam ser classificadas? Elas deveriam ser classificadas como quê? Não há necessidade de classificá-las. Em suma, tais pessoas não buscam a verdade. Elas não aceitam a verdade, nem refletem, nem conhecem a si mesmas. E elas não têm um coração de arrependimento. Ao contrário, elas têm uma fé desnorteada e confusa em Deus. Fazem tudo o que a casa de Deus lhes pede, sem causar nenhuma perturbação ou interrupção. Pergunte a elas: você tem alguma noção? Não. Você tem algum caráter corrupto? Não. Você deseja alcançar salvação? Não sei. Você reconhece que as palavras de Deus são a verdade? Não sei. Pergunte-lhes qualquer coisa, e elas dizem que não sabem. Essas pessoas têm um problema? Elas têm. Ainda assim, acham que não é um problema e que não precisa ser resolvido. A Bíblia diz: assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa frase, vomitar-te-ei da minha boca, é o princípio para lidar com tais pessoas. É o resultado que as alcança. Não ser frio nem quente significa que essas pessoas não têm nenhuma opinião. Significa que, por mais que você se comunique com elas sobre questões de mudança de caráter ou salvação, elas permanecem indiferentes. O que significa indiferente aqui? Significa que elas não se interessam por tais assuntos e não estão dispostas a ouvir sobre eles. Algumas podem dizer: o que há de tão errado em não ter opiniões ou manifestações de corrupção? Que disparate total! Essas são pessoas desalmadas, mortas, não são frias nem quentes, e não há como Deus operar nelas. Quando se trata de pessoas que não podem ser salvas, Deus as vomita e não se importa mais com elas. Ele não opera nelas, e nós não faremos nenhum tipo de avaliação de tais pessoas. Simplesmente as ignoraremos. Se houver pessoas desse tipo na igreja, elas poderão permanecer, contanto que não causem nenhuma perturbação. Se causarem, elas precisarão ser removidas. É fácil resolver essa coisa. Minhas palavras se dirigem àqueles que conseguem aceitar a verdade, que desejam buscá-la e que têm uma atitude clara em relação a ela,
que reconhecem que têm caracteres corruptos e podem ser salvos. Elas visam aqueles que conseguem entender as palavras de Deus e ouvir sua voz. Visam as ovelhas de Deus. Essas são as pessoas às quais as palavras de Deus se dirigem. As palavras de Deus não se dirigem àqueles que não são frios nem quentes em relação a Ele. Tais pessoas não se interessam pela verdade e não são frias nem quentes em relação às palavras e à obra de Deus. A maneira de lidar com tais pessoas é dizer: vão embora. Seu jeito de ser nada tem a ver comigo. É ignorá-las e não gastar nenhum esforço com elas. Acabamos de nos comunicar sobre alguns exemplos negativos relacionados ao tema de buscar a verdade. Muitas vezes, as pessoas inventam inconscientemente várias justificativas, desculpas e pretextos para negar suas manifestações de caracteres corruptos. É claro, muitas vezes, elas também escondem a existência de seus caracteres corruptos, iludindo a si mesmas e os outros. Esses são os modos tolos e estúpidos do homem. De um lado, as pessoas reconhecem que todas as palavras de Deus que julgam o homem são a verdade. Do outro, elas negam a existência de seus caracteres corruptos e de seus comportamentos errôneos que violam a verdade. Esse é um sinal claro de que elas não aceitam a verdade. Independentemente de você negar ou reconhecer que tem um caráter corrupto, ou de você apresentar desculpas, justificativas ou argumentos enganosos para suas manifestações de comportamento corrupto. Em suma, se você não aceita a verdade, não pode ganhar a salvação de Deus. Isso é indisputável. Qualquer um que não busca a verdade nem um pouco, acabará sendo exposto e expulso. Não importa quantos anos ele tenha sido crente. Esse desfecho é aterrorizante. Em breve, os desastres começarão a acontecer e você será revelado. E, quando os desastres vierem, você ficará com medo. Você pode ter muitas justificativas e bastantes desculpas. Ou pode até ser que você esteja bem disfarçado e perfeitamente embalado. Mas existe um fato que não pode ser negado. Sua corrupção está intacta. Ela não mudou nem um pouco. Você é incapaz de conhecer a si mesmo de verdade. É incapaz de arrependimento verdadeiro. E, no fim, você não será capaz de dar meia volta, nem de se submeter a Deus. E Deus não mudará sua opinião a seu respeito. Então você não estará muito encrencado? Você estará em perigo de ser expulso. É por isso que uma pessoa inteligente largaria essas desculpas insensatas e justificativas tolas e se livraria de seus disfarces e embalagens. Ela enfrentaria corretamente os caracteres corruptos que manifesta e usaria os métodos corretos para lidar com eles e resolvê-los, esforçando-se para fazer tudo o que puder e praticar boas obras, para que Deus mude sua opinião em relação a ela. Se Deus muda sua opinião em relação a você, isso prova que Ele realmente o absolveu de sua rebeldia e resistência passadas. Você sentirá paz e alegria e não se sentirá mais reprimido.
como se um peso fosse tirado de você. Esse sentimento é a confirmação do seu espírito. Agora você tem uma esperança de ser salvo. Essa esperança é aquilo pelo qual você trocou os preços que pagou em sua busca da verdade e suas boas obras. É o resultado que você alcançou buscando a verdade e preparando boas obras. Em contrapartida, você pode achar que já é inteligente o suficiente e pode ser capaz de encontrar bastantes justificativas para se defender e desculpar sempre que você manifesta corrupção. Você pode disfarçar e embalar seu caráter corrupto e assim evitar espertamente a necessidade de refletir sobre ele e conhecê-lo, como se você não tivesse manifestado nenhuma corrupção. Você pode se achar muito inteligente, esquivando-se, vez após vez, de ser exposto pelos vários ambientes que Deus arranjou. Você não terá refletido nem conhecido a si mesmo. Não terá ganhado a verdade e terá perdido muitas chances de ser aperfeiçoado por Deus. Quais serão as consequências disso? Ignoremos por ora se você é capaz de arrependimento ou de alcançar salvação e digamos apenas que, se Deus lhe der repetidas chances de se arrepender e nenhuma delas o compelir a mudar de opinião, então você estará muito encrencado. O que importará quão bem você se defenda, quão bem você se apresente, quão bem se disfarce, quão bem se desculpe e justifique. Se Deus lhe deu oportunidades vez após vez, e isso não o compeliu nem mesmo a mudar sua opinião, então você está em perigo. Você sabe que perigo é esse? Você continua teimosamente dando desculpas para seu caráter corrupto, apresentando desculpas e justificativas para não buscar a verdade e resistindo e rejeitando o julgamento e a obra de Deus. Mas, ainda assim, acha que está bem e acredita que sua consciência está limpa. Você se recusa a aceitar ser supervisionado, podado e tratado pela casa de Deus, esquivando-se mais uma vez do julgamento, castigo e salvação de Deus, com um coração cheio de rebeldia contra Ele. Deus já odeia você e já o abandonou. Mesmo assim, você acha que ainda pode ser salvo. Você não sabe que já trilhou um trecho cada vez maior na senda errada e que já está fora do alcance da redenção? Deus reina na casa de Deus. Você acha que está fora do alcance de Deus quando você resiste a Ele e comete seu conjunto de males? Você não aceita o julgamento e o castigo de Deus. Você não ganhou a verdade e vida e não tem nenhum testemunho experiencial. Por isso, Deus o condena. Você está trazendo uma catástrofe sobre si mesmo. Não há nada de inteligente nisso. É tolice. Tolice extrema. É catastrófico. Nós explicamos isso aqui. Se você não acredita nisso, espere para ver. É melhor que não pense que você tem seu pacote de justificativas para não buscar a verdade e que tem sua eloquência e sua maquinação, que se ninguém consegue vencê-lo com argumentos e os irmãos e irmãs não conseguem expô-lo e a igreja não tem nenhuma justificativa para removê-lo, a casa de Deus não pode fazer nada contra você. Você está enganado em relação a isso.
você continua brigando com Deus. Verei até quando você consegue competir com Ele. Você será capaz de competir com Ele até o dia em que Deus recompensar o bem e punir o mal, depois que sua obra terminar? Você pode garantir que não morrerá nos desastres, que você sobreviverá a eles? Você realmente tem soberania sobre sua sina? Suas justificativas e desculpas podem permitir que você escape da investigação da casa de Deus por um tempo. Elas podem capacitá-lo a estender sua existência desprezível por um tempo. Você pode ser capaz de cegar as pessoas temporariamente e continuar se disfarçando e enganando os outros na igreja e ocupando um lugar ali. Mas você não pode escapar da inspeção e do escrutínio de Deus. Deus decide o desfecho de uma pessoa com base em se ela tem ou não a verdade. Ele faz sua obra e debulha. Não importa que tipo de pessoa ou que diabo você seja, você não pode escapar do julgamento e da condenação de Deus. Assim que as pessoas escolhidas de Deus entendem a verdade e ganham discernimento, ninguém será capaz de escapar. E é quando você será removido da igreja. Algumas pessoas podem não se convencer e resmungar. Eu corri tanto por aí para Deus, fiz tanto trabalho para Ele e paguei um preço tão alto. Abandonei minha família e meu casamento. Dei minha juventude por Deus e sua obra. Abandonei minha carreira e gastei metade da energia da minha vida, achando que certamente eu ganharia as bênçãos que Ele concede. Eu jamais imaginei que eu seria expulso por não buscar a verdade e nunca praticá-la. Você não sabe que a verdade reina na casa de Deus? Não está claro para você a quem Deus recompensa e a quem Ele abençoa? Se sua renúncia e seu dispêndio levaram a um testemunho experiencial verdadeiro e também a testificar da obra de Deus, então Deus o recompensará e abençoará. Se sua renúncia e seu dispêndio não são testemunho experiencial verdadeiro, e muito menos testemunho da obra de Deus, se, em vez disso, são testemunho de si mesmo, um pedido a Deus para reconhecer suas conquistas, então você está trilhando a mesma senda de Paulo. O que você está fazendo é maligno e é resistir a Deus. E Deus lhe dirá: afasta-se de mim, seu malfeitor. E o que isso significará? Será prova de que você está arruinado, fadado a cair nos desastres e a ser punido. Você sofrerá catástrofe. Paulo era superior à pessoa mediana do seu tempo, em termos de status, do trabalho que ele fez, de sua competência e dons. Mas o que resultou disso? Do início ao fim em sua crença em Deus, Paulo tentou fazer um trato com Deus, impor condições. Ele buscou uma recompensa e uma coroa de Deus. No fim, ele não se arrependeu da verdade, nem preparou muitas boas obras. E, naturalmente, ele estava longe de possuir muito testemunho experiencial verdadeiro. Ele poderia ter ganho o perdão de Deus, sem nem mesmo ter se arrependido da verdade? Poderia ter levado Deus a mudar de opinião em relação a ele? Isso teria sido impossível. Paulo gastou toda a sua vida pelo Senhor, mas por ter trilhado a senda de um anticristo
e ter se recusado totalmente a se arrepender, ele não só não foi recompensado, ele foi punido por Deus. Não preciso nem dizer que as consequências que ele sofreu foram catastróficas. Assim, agora eu lhe digo claramente que, se você não é alguém que busca a verdade, então você deveria, no mínimo, ter um pouco de sentido e não discutir com Deus, nem arriscar seu desfecho e destino com uma aposta, como se estivesse jogando. Isso é tentar fazer um acordo com Deus, o que é um jeito de resistir a Ele. Que bom resultado podem ter aqueles que acreditam em Deus, mas resistem a Ele. As pessoas se tornam bem comportadas em face da morte. Aquelas que são impermeáveis à razão não desistirão de seus modos até estarem à porta da morte. A fim de ser salvo, o melhor, mais simples e mais sábio método é largar todas as suas desculpas, justificativas e condições e aceitar e buscar a verdade com seus pés firmemente no chão, fazendo assim com que Deus mude sua opinião em relação a você. Quando Deus muda sua opinião em relação a você, você tem esperança de ser salvo. A esperança da salvação do homem é dada por Deus. E a pré-condição para Deus lhe dar essa esperança é que você se solte de tudo que preza e abandone tudo para seguir a Ele, buscar a verdade, sem tentar fazer um acordo com Ele. Não importa se você é velho ou jovem, homem ou mulher, culto ou inculto. Tampouco importa onde você nasceu. Deus não olha para nenhuma dessas coisas. Você pode dizer: eu tenho um temperamento bom. Sou paciente, tolerante e compassivo. Se eu continuar sendo paciente até o fim, isso fará com que Deus mude sua opinião em relação a mim. Essas coisas são inúteis. Deus não olha para seu temperamento, nem para sua personalidade, nem para sua educação, nem para sua idade. Tampouco importa quanto você sofreu ou quanto trabalho fez. Deus lhe perguntará: em todos os seus anos de fé, seu caráter mudou? Você vive segundo o quê? Você buscou a verdade? Você aceitou as palavras de Deus? Você pode dizer: eu as ouvi e as aceitei. Então Deus lhe perguntará: já que você as ouviu e as aceitou, seu caráter corrupto foi resolvido? Você se arrependeu da verdade? Você realmente se submeteu às palavras de Deus e as aceitou? Você diz: eu sofri e paguei um preço. Eu me despendi, renunciei a coisas e fiz ofertas. Também ofertei meus filhos a Deus. Todas as suas ofertas são inúteis. Tais coisas não podem ser trocadas pelas bênçãos do reino dos céus, nem usadas para fazer com que Deus mude sua opinião em relação a você. O único jeito de levar Deus a mudar sua opinião em relação a você é embarcar na senda de buscar a verdade. Não existe outra opção. O homem não pode ser oportunista nem astuto quando se trata da salvação, e não há porta dos fundos. Você entende? Você precisa ter clareza em relação a isso. Não se confunda em relação a isso. Mesmo que você se confunda, Deus não se confundirá.
Então, o que você deveria fazer a partir de agora? Reverta sua atitude. Mude seu ponto de vista e permita que as palavras de Deus sejam seu fundamento. Não importa o que você esteja fazendo. Nenhuma bondade feita pelo homem, nenhuma desculpa humana, nenhum conhecimento, filosofia, moral, ética ou consciência humanos, nem a suposta integridade e dignidade do homem conseguem substituir a verdade. Deixe essas coisas de lado. Silencie o coração e encontre o fundamento para todo o seu comportamento e ações nas palavras de Deus. E, ao fazê-lo, encontre a revelação de Deus dos vários aspectos do caráter corrupto do homem em suas palavras. Compare-se com elas e resolva seus caracteres corruptos. Esforce-se para conhecer a si mesmo o quanto antes. Livre-se da corrupção e apresse-se a se arrepender e dar meia volta. Solte seu mal e busque as verdades princípios em seu comportamento e ações, baseando todos eles nas palavras de Deus. De forma alguma, deve basear essas coisas em noções e imaginações humanas. De forma alguma, deve tentar fazer um acordo com Deus. Você não deve tentar trocar seu sofrimento e seus sacrifícios insignificantes pelas recompensas e bênçãos de Deus. Pare de fazer essas coisas tolas para que Deus não se irrite com você e o amaldiçoe e erradique. Isso está claro? Vocês entenderam isso? Sim. Então, ótimo. Ponderem cuidadosamente sobre isso ao seguirem adiante. A comunhão que acabamos de ter estava relacionada à busca da verdade e, embora não tenhamos fornecido uma resposta específica à pergunta conceitual sobre o que significa buscar a verdade, nós nos empenhamos em alguma comunhão que visava aos vários mal-entendidos e ao conhecimento falacioso relacionado à busca da verdade e aos vários problemas e dificuldades que existem quando buscamos a verdade. Para encerrar, eu gostaria de resumir o que significa buscar a verdade, as formas com que a busca da verdade se manifesta e o que exatamente é a senda da prática de buscar a verdade. Então, o que significa buscar a verdade? Buscar a verdade significa começar a praticar e experimentar as palavras de Deus e então alcançar um entendimento da verdade e entrar na verdade realidade por meio do processo de experimentar as palavras de Deus e tornar-se alguém que realmente conhece e obedece a Deus. Esse é o resultado final que é alcançado pela busca da verdade. É claro, a busca da verdade é um processo com passos e é dividido em vários estágios. Quando tiver lido as palavras de Deus e descoberto que elas são a verdade e realidade, você começará a refletir sobre si mesmo dentro das palavras de Deus e ganhará conhecimento de si mesmo. Verá que você é tão rebelde e que manifesta tanta corrupção. Você ansiará por ser capaz de colocar a verdade em prática e alcançar submissão a Deus e começará a empenhar-se pela verdade. Esse é precisamente o resultado que vem da autorreflexão e do autoconhecimento. A partir desse momento, começa sua experiência de vida.
Quando você começa a investigar e a analisar os estados e problemas que surgem de seu caráter corrupto, isso prova que você começou a buscar a verdade. Você será capaz de refletir e examinar proativamente qualquer problema que ocorrer ou qualquer corrupção que você manifestar. E quando percebe que eles são de fato manifestações de corrupção e um caráter corrupto, naturalmente você buscará a verdade e começará a resolver esses problemas. A entrada na vida começa com autorreflexão. Esse é o primeiro passo de buscar a verdade. Logo depois disso, por meio de autorreflexão e autoconhecimento, você verá que todas as palavras de exposição de Deus se conformam aos fatos. Então você será capaz de se submeter a elas de coração e aceitar o julgamento e castigo das palavras de Deus. Esse é o segundo passo de buscar a verdade. A maioria das pessoas é capaz de aceitar as palavras de Deus que revelam os comportamentos corruptos do homem, mas elas não conseguem aceitar facilmente as palavras de Deus que expõem a essência corrupta do homem. Depois de lerem as palavras de Deus, elas não reconhecem a grande profundidade da sua corrupção. Só reconhecem as palavras de Deus que revelam os comportamentos corruptos do homem. Por causa disso, elas não conseguem aceitar o julgamento e castigo de Deus de coração. Ao contrário, elas o deixam de lado. Algumas dizem: eu só tenho alguns comportamentos corruptos, mas consigo fazer algumas coisas boas. Sou uma pessoa boa, não sou de Satanás. Eu acredito em Deus, portanto, eu deveria ser de Deus. Isso não é um disparate. Você nasceu no mundo humano, viveu sob a influência de Satanás e recebeu a educação da cultura tradicional. Sua herança inata e o conhecimento que você adquiriu vêm de Satanás. Todas as pessoas grandes e famosas que você venera vêm de Satanás. Dizer que você não é de Satanás lhe permitirá escapar da corrupção dele? É igual a criancinhas que são capazes de mentir e insultar os outros a partir do momento em que abrem a boca. Quem lhes ensina a fazer isso? Ninguém. O que isso poderia ser, senão uma consequência da corrupção de Satanás? Esses são os fatos. As pessoas não conseguem ver Satanás, nem os espíritos malignos do mundo espiritual. Mas demônios vivos e os reis dos diabos estão por toda a parte no mundo humano. Todos eles são encarnações de Satanás. Esse é um fato que todas as pessoas precisam admitir. Aqueles que entendem a verdade conseguem enxergar claramente essas coisas e conseguem admitir que todas as palavras da exposição de Deus são fatos. Algumas pessoas podem falar de conhecer a si mesmas, mas jamais admitem que as corrupções reveladas pelas palavras de Deus são factuais, nem que suas palavras são a verdade. Isso equivale a ser incapaz de aceitar a verdade. Se alguém não admitir o fato de que tem um caráter corrupto, ele não será capaz de se arrepender da verdade. É claro, é preciso experimentar a obra de Deus por um tempo para admitir e aceitar o fato de que todas as pessoas têm caracteres corruptos. Depois de manifestar muitos caracteres corruptos, naturalmente,
ele baixará a cabeça em submissão diante desse fato. Ele não terá escolha senão admitir que todas as palavras de Deus que revelam, julgam e condenam o homem são fatos e a verdade, e aceitá-las completamente. É isso o que significa ser conquistado pelas palavras de Deus. Quando as pessoas são capazes de conhecer seus caracteres corruptos e sua essência corrupta, com base nas palavras de Deus, e admitir que elas têm um caráter satânico e que sua corrupção é profunda, elas conseguem então aceitar e se submeter totalmente ao julgamento e castigo de Deus. Estarão dispostas a se submeter às palavras de Deus, que revelam e julgam a humanidade, por mais duras e pungentes que sejam. Quando você entendeu e sabe um pouco sobre como as palavras de Deus definem, classificam e condenam a humanidade corrupta, e como elas julgam e revelam a humanidade corrupta, quando você realmente aceitou o julgamento e castigo das palavras de Deus e começou a conhecer seu caráter corrupto e sua essência corrupta, quando começou a odiar seu caráter corrupto, Satanás e sua carne, e quando anseia por ganhar a verdade, por viver como o humano deveria viver e por tornar-se alguém que realmente se submete a Deus, esse é o momento em que você começará a se concentrar em buscar uma mudança em seu caráter. Esse é o terceiro passo de buscar a verdade. Realmente, conhecer a si mesmo é refletir sobre seu caráter corrupto e conhecê-lo com base nas palavras de Deus, alcançando assim conhecimento de sua essência corrupta e do fato da sua corrupção. Quando faz isso, a pessoa verá a grande profundeza da corrupção da humanidade com clareza completa. Ela verá que a humanidade não vive como as pessoas deveriam viver, que a humanidade só vive de caracteres corruptos e que a humanidade é desprovida de qualquer pingo de razão e consciência. Ela verá que as opiniões das pessoas sobre as coisas são todas de Satanás e que nenhuma delas é correta, nem está de acordo com a verdade, e que as preferências e buscas das pessoas e as sendas que escolhem são todas adulteradas com os venenos de Satanás, e que todas elas contêm os desejos extravagantes e a intenção de ganhar bênçãos. Ela verá que os caracteres que o homem manifesta são exatamente o caráter e a natureza e essência de Satanás. Conhecer a si mesmo nessa medida não é coisa fácil. Só pode ser alcançado sobre a base das palavras de Deus. Se for feito sobre a base das teorias morais, das declarações e dos pensamentos da cultura tradicional, é possível alcançar autoconhecimento verdadeiro? De forma alguma. Seu caráter corrupto veio de dentro dessas filosofias e teorias satânicas. Não seria absurdo basear seu autoconhecimento nessas coisas que pertencem a Satanás? Não seria um contrassenso cego? Portanto, autoconhecimento precisa se basear nas palavras de Deus. Só as palavras de Deus são a verdade, e só as palavras de Deus são o critério segundo o qual todas as pessoas, questões e coisas são avaliadas. Se você realmente vê que as palavras de Deus são a verdade e que são a única base correta para avaliar todas as pessoas, questões e coisas,
então você tem um caminho adiante. Então você pode viver na luz. O que é viver diante de Deus? Quando ganharem conhecimento verdadeiro da sua essência corrupta dentro das palavras de Deus, como as pessoas se comportarão e praticarão subsequentemente? Elas se arrependerão. Correto. Quando uma pessoa ganhou conhecimento da sua natureza e essência, o remorso surgirá naturalmente em seu coração e ela começará a se arrepender. Isso significa que buscará livrar-se de seus caracteres corruptos e não viverá mais segundo seus caracteres satânicos. Em vez disso, viverá e se comportará de acordo com as palavras de Deus e será capaz de se submeter aos arranjos e orquestrações de Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Esse é o quarto passo na busca da verdade. Todos vocês têm clareza sobre o que é arrependimento verdadeiro agora. Então, como deveriam praticá-lo? Pratiquem dar meia volta. Isso significa desistir das coisas às quais vocês se agarram e acreditam ser corretas. Não viver segundo um caráter satânico e estar disposto a praticar a verdade de acordo com as palavras de Deus. É isso que significa dar meia volta. Mais especificamente, vocês devem primeiro negar a si mesmos e identificar, com base nas palavras de Deus, se seus pensamentos, ideias, atos e feitos estão alinhados com a verdade e como surgiram. Se determinarem que essas coisas provêm de um caráter corrupto e nasceram de filosofias satânicas, então vocês deveriam adotar uma atitude de condenação e maldição em relação a elas. Fazer isso é favorável para desistir da carne e de Satanás. Que tipo de comportamento é esse? Não é a negação, o abandono, a renúncia e a desistência de seu caráter corrupto? Negar as coisas que acreditam ser corretas, se soltar de seus interesses, desistir de suas intenções incorretas e assim alcançar a reversão de seu curso não é tão simples. E há muitos detalhes específicos para isso. Se você está disposto a se arrepender, mas só fala isso e não nega seu caráter corrupto, não o abandona, não renuncia a ele, nem desiste dele, então essa não é uma manifestação de arrependimento e, na prática, você ainda não entrou no arrependimento. Como o arrependimento verdadeiro se manifesta? Em primeiro lugar, você nega aquelas coisas que acredita serem corretas. Por exemplo, suas noções e exigências em relação a Deus, como também coisas, como suas opiniões sobre as coisas, seus métodos e maneiras de lidar com os problemas, sua experiência humana e assim em diante. Negar todas essas coisas é uma prática concreta de estar arrependido de coração e de se voltar para Deus. Você só pode se soltar de coisas errôneas quando as tiver visto claramente e as tiver negado. Se não negar essas coisas e ainda acreditar que são boas e corretas, então você não será capaz de se soltar delas, mesmo se os outros lhe disserem para fazer isso. Você dirá: sou muito bem educado e tenho ampla experiência. Acredito que essas coisas são corretas, porque deveria me soltar delas. Se você se agarrar a seus modos e persistir em agir assim, será capaz de aceitar a verdade?
Não seria nada fácil. Se você quer ganhar a verdade, precisa primeiro negar essas coisas que acredita serem corretas e positivas. Depois ver claramente que são negativas em essência, que têm sua origem em Satanás, que todas elas são falácias enganosas e que agarrar-se a coisas satânicas só o levará a cometer o mal, a resistir a Deus e, no fim, ser punido e destruído. Se conseguir ver claramente que os pensamentos e venenos com os quais Satanás corrompe o homem são capazes de levar à destruição do homem, você será capaz de abandoná-las completamente. É claro, negação, abandono, renúncia, desistência e assim em diante são abordagens e métodos que se adotam contra as forças e a natureza de Satanás, bem como contra as filosofias, a lógica, os pensamentos e opiniões que Satanás usa para desorientar as pessoas. Por exemplo, se soltar dos interesses da carne, abandonar as preferências e as buscas da carne, renunciar às filosofias, aos pensamentos, às heresias e falácias de Satanás, desistir da influência de Satanás e de suas forças malignas. Essa série inteira de práticas são todos os métodos e sendas pelos quais as pessoas podem praticar o arrependimento. Para entrar no arrependimento verdadeiro, é preciso entender muitas verdades. Só então, alguém pode negar completamente a si mesmo e desistir de sua carne. Por exemplo, digamos que você acredita ser instruído e rico em experiência e que deveria ser um recurso para a casa de Deus e de grande utilidade. E ainda, tendo ouvido vários anos de sermões sobre a verdade e entendido algumas verdades, você sente que seu conhecimento e aprendizado são sem valor e de nenhuma utilidade para a casa de Deus. Você percebe que são a verdade e as palavras de Deus que podem salvar as pessoas e que é a verdade que pode ser a vida de uma pessoa. Você passa a sentir que não importa quanto conhecimento ou experiência uma pessoa tenha, isso não significa que ela possua a verdade, e que não importa o quanto as coisas humanas se conformem às noções humanas, elas não são a verdade. Você percebe que todas elas vêm de Satanás e que todas elas são coisas negativas, sem nenhuma relação com a verdade. Independentemente de quão educado, instruído ou experiente você seja, é de pouca utilidade se você não entende assuntos espirituais e não consegue entender a verdade. Se fosse servir como líder, você não teria a verdade da realidade e seria incapaz de resolver problemas. Se fosse escrever um ensaio de testemunho experiencial, você não seria capaz de expressar as palavras. Se fosse testificar de Deus, você não teria conhecimento dele. Se fosse espalhar o Evangelho, você não seria capaz de comunicar sobre a verdade para resolver as noções das pessoas. Se fosse regar os recém-chegados, você não seria claro sobre a verdade das visões e só seria capaz de pregar palavras e frases de doutrina. Se não consegue resolver as próprias noções, como você pode resolver as noções dos recém-chegados? Você não consegue fazer nenhum desses trabalhos. O que então você pode fazer? Se fosse solicitado a trabalhar, você pensaria que é um desperdício de seu talento. Você diz que é talentoso,
mas não consegue lidar com nenhuma tarefa, nem cumprir nenhum dever. Então, o que exatamente você consegue fazer? Não é que a casa de Deus não deseja utilizá-lo. É que você não tem cumprido o dever como deveria. Você não pode culpar a igreja por isso. Ainda assim, pode pensar: Deus não espera demais do homem? Essas exigências estão fora do meu alcance. Por que é exigido tanto de mim? Se alguém abriga um equívoco tão grande sobre Deus, isso prova que ele não tem conhecimento dele e que não entende nem um pingo da verdade. Se você acha que suas opiniões são corretas e não precisam ser revertidas, e se você admite em teoria que as palavras de Deus são a verdade, mas não consegue se soltar do lixo ao qual está agarrado, isso demonstra que você ainda não entende a verdade. Você deveria vir para diante de Deus e buscar mais sobre a verdade, e deveria ler mais de suas palavras e ouvir mais sermões e comunhão. Então, aos poucos, passará a entender que as palavras de Deus são a verdade. Como pessoa, a primeira maneira com a qual deveria tratar a verdade e Deus é com obediência. Esse é o dever obrigatório do homem. Se é capaz de entender essas coisas, significa que você está revertendo seu curso. Reverter seu curso é a senda da prática para o arrependimento. Significa abandonar totalmente essas coisas que você pensava serem corretas, que vêm de Satanás, e escolher novamente a estrada que trilhará. Significa colocar as palavras de Deus em prática, de acordo com suas exigências e as verdades princípios, e trilhar a estrada de buscar a verdade. Esse é o significado de reverter seu curso. Significa ter realmente vindo para diante de Deus e ter entrado na realidade do arrependimento. Quando alguém consegue colocar a verdade em prática, é desnecessário dizer que ele começou a entrar na verdade realidade e se arrependeu verdadeiramente. Só quando o homem se arrependeu da verdade é que se pode dizer que ele se pôs a caminho da estrada para a salvação. Fazer isso é ter se empenhado no quarto passo de buscar a verdade. Quando realmente se arrependeu, a pessoa terá embarcado na estrada de buscar a verdade. Basicamente, não abrigará nenhum equívoco, nem noções sobre a obra de Deus. Estará disposta a se submeter ao julgamento e castigo de Deus e, formalmente, começará a experimentar a obra de Deus. Existe um longo período de transição entre o momento em que uma pessoa vem a crer em Deus e o em que experimenta formalmente o castigo e julgamento de Deus. Esse período de transição é a fase que se estende desde o momento em que uma pessoa começa a crer em Deus até ela se arrepender de verdade. Se não amar a verdade, a pessoa não aceitará nem um pouco do julgamento e castigo de Deus, nem um pingo da verdade, e nunca será capaz de conhecer a si mesmo. Tal pessoa será expulsa. Se amar a verdade, então, ao ler as palavras de Deus e ouvir sermões similares, ela será capaz de realmente ganhar algo e saber que a obra de Deus é a de salvar o homem e de refletir sobre si mesma e de conhecer a si mesma nas verdades que ela entender. Ela passará a odiar cada vez mais seus caracteres corruptos
e ficará ainda mais interessada pela verdade. Ela ganhará, sem se dar conta, autoconhecimento verdadeiro e sentirá remorso e arrependimento verdadeiros. Quando leem as palavras de Deus ou ouvem sermões, pessoas que amam a verdade alcançam naturalmente tais resultados. Aos poucos, elas vêm a conhecer a si mesmas e a alcançar arrependimento verdadeiro. Quando estão realmente arrependidas, como elas deveriam praticar? Deveriam buscar a verdade em todas as coisas, não importa o que as acometa. Elas deveriam ser capazes de encontrar os princípios e as sendas de prática com base nas palavras de Deus e então começar a praticar a verdade. Esse é o quinto passo de buscar a verdade. Qual é o propósito de buscar a verdade? Praticar a verdade e alcançar submissão a Deus. Mas, a fim de praticar a verdade, é preciso fazê-lo de acordo com as verdades princípios. Só essa é a prática correta da verdade. Só isso permite ganhar a aprovação de Deus. Portanto, ser capaz de agir de acordo com as verdades princípios é o que a busca da verdade pretende alcançar. Alcançar esse passo significa que a pessoa entrou na realidade de praticar a verdade. Buscar a verdade é feito para resolver os caracteres corruptos do homem. Quando uma pessoa é capaz de colocar a verdade em prática, seus caracteres corruptos naturalmente desaparecerão e sua prática da verdade alcança o resultado que Deus exige. Tal é o processo que leva do arrependimento verdadeiro à prática da verdade. Viver em meio a caracteres corruptos como antes era viver sob o poder de Satanás. Era ter todas as suas ações e comportamentos condenados e odiados por Deus. Agora, ser capaz de aceitar a verdade, ter se arrependido realmente, ser capaz de praticar a verdade e de se submeter a Deus e viver segundo suas palavras. Isso, é claro, recebe a aprovação de Deus. Aqueles que buscam a verdade deveriam refletir sobre si mesmos com frequência. Deveriam admitir seus caracteres corruptos e aceitar o julgamento e castigo de Deus. Deveriam ganhar conhecimento verdadeiro de sua essência corrupta e desenvolver um coração de remorso. Deveriam começar a buscar a verdade em todas as coisas, depois de se arrepender, praticar de acordo com as verdades princípios e alcançar submissão a Deus. É isso que a busca da verdade e o aprofundamento gradativo na entrada na vida podem alcançar. Se alguém não se conhece da verdade, é impossível que se submeta ao julgamento e castigo de Deus, ou que se arrependa da verdade. E se alguém não se arrepender da verdade, essa pessoa continuará a viver segundo um caráter satânico. Mudança verdadeira não ocorrerá nela. Não importa quantos anos ela acredita em Deus. Seu comportamento mudará um pouco. Isso é tudo. É impossível que aqueles que não buscam a verdade aceitem a verdade como sua vida. Portanto, é certo que seus comportamentos e ações ainda serão manifestações de um caráter corrupto, que essas coisas serão incompatíveis com a verdade e resistentes a Deus. Aqueles que buscam a verdade conseguem aceitar a verdade como sua vida, conseguem se livrar de seus caracteres corruptos, colocar a verdade em prática e alcançar submissão verdadeira a Deus.
Aqueles que buscam a verdade a buscarão quando acontecerem coisas que não são claras para eles. Eles não tramarão mais para o próprio bem e evitarão todo o mal, com um coração que é compatível com Deus. Aqueles que buscam a verdade se submetem cada vez mais a Deus e conseguem temer a Deus e evitar o mal, vivendo cada vez mais como o homem deve viver. Tais mudanças são impossíveis para aqueles que não buscam a verdade. O que buscam aqueles que não buscam a verdade? Buscam prestígio, ganho e status. Buscam bênçãos e recompensas. Seus desejos e ambições se tornam cada vez maiores e eles não têm o objetivo correto na vida. Não importa o que gostem de buscar, eles não desistirão se não conseguirem alcançar seu objetivo. Menos ainda mudarão de opinião. Assim que as circunstâncias permitirem e o cenário for apropriado, eles serão capazes de fazer o mal e de resistir a Deus, e poderão tentar estabelecer um reino independente. Isso é porque elas não têm um coração que reverencia a Deus, nem se submete a Ele, e, no fim, só podem ser obliterados por Deus por cometerem diversos males e traí-lo. Todos aqueles que não buscam a verdade são pessoas que estão fartas da verdade. E todos aqueles que estão fartos da verdade são amantes do mal. Em seu espírito, sangue e ossos, tudo o que reverenciam é prestígio, ganho, status e influência. Eles se contentam em viver segundo caracteres satânicos e em lutar contra o céu, a terra e o homem, a fim de alcançar seus objetivos. Acham que uma vida desse tipo é cheia de alegria. Desejam viver como um indivíduo excepcional e morrer como um herói. Obviamente, eles estão trilhando a estrada satânica da destruição. Quanto mais aqueles que buscam a verdade a entendem, mais eles amam a Deus e sentem como a verdade é preciosa. Estão dispostos a aceitar o julgamento e castigo de Deus e não importa quantas adversidades suportem, estão determinados a buscar a verdade e a ganhá-la. Isso significa que eles embarcaram na senda da salvação e do aperfeiçoamento e que são capazes de alcançar compatibilidade com Deus. Mais importante, eles são capazes de se submeter a Deus. Eles retornaram para seu lugar original de um ser criado e têm um coração de reverência por Deus. Eles podem legitimamente ganhar a liderança, a orientação e as bênçãos de Deus. E Deus não os detesta nem rejeita mais. Que coisa maravilhosa! Aqueles que não buscam a verdade não podem se livrar de seus caracteres corruptos. E assim, seu coração se afasta cada vez mais de Deus. E eles estão fartos da verdade e a rejeitam. Como resultado, resistem cada vez mais a Deus e partem para uma estrada em oposição a Ele. São iguais a Paulo, exigindo abertamente de Deus a sua recompensa. Se não a receberem, elas tentarão discutir com Deus e se oporão a Ele e, no fim, se tornarão anticristos, expondo totalmente o semblante odioso de Satanás. E então Deus os amaldiçoará e destruirá. Aqueles que trilham a estrada de buscar a verdade, por sua vez, conseguem aceitar a verdade e se submeter a ela. Conseguem se livrar do caráter corrupto de Satanás.
estão dispostos a desistir de tudo para cumprir bem os seus deveres e retribuir o amor de Deus, e são capazes de se tornar pessoas que obedecem e adoram a Deus. Uma pessoa que está disposta a se submeter a Deus e que o faz de forma absoluta, retornou completamente para o seu lugar original de um ser criado e é capaz de se submeter aos arranjos e orquestrações de Deus em tudo. Isso significa que ela possui uma semelhança humana fundamental. Ao que se refere uma semelhança humana, é quando uma pessoa obedece e reverencia ao Criador, como fizeram Jó e Pedro. Tais são aqueles que Deus realmente abençoa. Os principais passos de buscar a verdade sobre os quais nos comunicamos hoje são tão simples assim. Repitam os passos para mim. Em primeiro lugar, reflita sobre si mesmo de acordo com as palavras de Deus. Em segundo lugar, admita e aceite os factos que as palavras de Deus revelam. Em terceiro lugar, conheça seu caráter e sua essência corruptos e comece a odiar seu caráter corrupto e Satanás. Em quarto lugar, pratique arrependimento e livre-se de todos os seus feitos malignos. Em quinto lugar, busque os princípios da verdade e pratique a verdade. Esses são os 5 passos. Praticar cada um desses passos é muito difícil para pessoas que vivem em meio a caracteres corruptos. Há muitos obstáculos e dificuldades envolvidos em cada um, e todos eles exigem o dispêndio de esforço meticuloso para que possam ser praticados e alcançados. E, é claro, ninguém consegue evitar experimentar alguns fracassos e contratempos ao longo do caminho. Mas o que eu lhes diria é isto: não desanimem. Embora outros possam condená-lo, dizendo: você está acabado, você não presta, você simplesmente é assim, não consegue mudar. Por mais desagradáveis que sejam as palavras deles, você precisa ser claro em seu discernimento. Não desanime e não desista, pois só a senda de buscar a verdade, só a entrada e prática desses passos o capacitará da verdade a fugir da catástrofe. Pessoas inteligentes escolherão deixar todas as suas dificuldades de lado, não evitarão fracassos nem contratempos e avançarão por mais difícil que seja. Mesmo que você permaneça no passo de examinar e conhecer a si mesmo por 3 ou 5 anos, ou que, após 8 ou 10 anos, apenas saiba que caracteres corruptos você tem, mas continue incapaz de entender a verdade ou de se livrar de seu caráter corrupto, ainda assim eu lhe diria a mesma coisa. Não desanime. Embora ainda não seja capaz de alcançar uma reversão real, você já entrou nos 3 primeiros passos. Então, por que se preocupar em não ser capaz de entrar nos 2 remanescentes? Não se preocupe. Trabalhe mais. Se esforce mais e você chegará lá. Pode haver, também, alguns que alcançam o 4º passo do arrependimento, mas ficam aquém de buscar as verdades princípios e não conseguem entrar nesse passo. O que se deve fazer nesse caso? Você também não precisa desanimar. Contanto que tenha a vontade de fazê-lo, você deve persistir em sua busca da verdade em todas as coisas e orar mais a Deus.
muitas vezes. Isso é frutífero. Busque tão bem quanto conseguir, com base em seu calibre e suas circunstâncias, e trabalhe muito para alcançar o que puder. Contanto que faça tudo o que puder, sua consciência estará limpa e definitivamente você será capaz de fazer ganhos maiores. Entender uma verdade a mais é uma coisa boa. Sua vida se tornará um pouco mais feliz e um pouco mais alegre por causa disso. Em suma, a busca da verdade não é uma coisa superficial. Existe uma senda da prática específica para cada um de seus passos e exige que as pessoas sofram alguma dor e paguem certo preço. A verdade não é um campo de estudo acadêmico, nem uma teoria, nem um chavão, nem um argumento. Ela não é superficial. Cada verdade exige que as pessoas a experimentem e pratiquem por vários anos antes que possam entendê-la e conhecê-la. Mas não importa o preço que você pague, nem os esforços que faça. Contanto que sua abordagem, seus métodos, sua senda e sua direção sejam corretos, então, mais cedo ou mais tarde, virá o dia em que você colherá uma grande recompensa. Ganhará a verdade e será capaz de conhecer a Deus e de se submeter a Ele. E com isso, você estará perfeitamente contente.